Paz e graça, pessoal. Nossa, tem como voltar? Tem. Pelo amor de Deus. Eu falei na câmera errada, acabei de explicar pra ele. É. Daqui a pouco eu vou fazer assim, ó. Você sabe que isso vai virar meme aqui. Ai, ai. Tá falando ele olhando na câmera. Eu vou ficar aqui observando. Paz e graça, pessoal. Sejam muito bem-vindos em mais um Cast Ponte. E para mim é muita alegria poder ter esse momento com vocês aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está nos ouvindo, nos assistindo. E é um privilégio muito grande, aonde que eu convido você a compartilhar esse vídeo, você se inscrever no nosso canal, você dar um like aí e compartilhar para mais pessoas, porque o nosso intuito através desse programa é divulgar o Evangelho do Senhor e alcançar mais vidas ao Evangelho de Jesus, ok? Então, nos ajude aí, nos fortaleça. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui. Tenho certeza que vai abençoar grandemente a sua vida através dos seus testemunhos, através das suas palavras. Eu tenho certeza que hoje eu estou com meu amigo, meu irmão de longa data, um pregador do Evangelho, teólogo, líder da Umadeb Campo Limpo, meu amigo Hamilton Júnior. Se apresenta aí, meu irmão, pro pessoal. Fala, Jamal, Pai do Senhor. Pai do Senhor. A todos vocês aí que vão ouvir esse podcast. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria muito grande. E espero aí poder contribuir para falar o coração aí de todos aqueles que vão assistir. E é um prazer, uma honra muito grande estar com vocês. Gente, o nosso papel aqui, às vezes muita gente pediu assim, direciona a palavra de vocês aos jovens, né? A gente quer que vocês produzam conteúdo aos jovens, mas a gente sabe, né, que vai alcançar muita gente, né? E eu aqui com você, sei, né, do processo que você viveu até chegar a se tornar quem você é hoje, né? Então, o Hamilton, para quem não conhece, gente, eu conheci o Hamilton há mais ou menos, acho que uns 8 anos, Hamilton, atrás. Uns 8 anos atrás. A gente tinha um projeto que estava muito grande naquela época, né? Tinha uma visibilidade muito grande na cidade, que era os adoradores na obra. Então a gente começou ali, a gente se conheceu na rua, pregando evangelho, alcançando vidas. E naquele momento era uma coisa muito nova, pelo menos para mim. Eu lembro até que eu não tocava violão, aí tinha uma demanda lá, falou, mano, se a gente não tinha caixa na rua, já começava aí, né? Não tinha caixa, Era tudo no gogó. E um violão ou dois não dava conta, porque era muita gente na rua. E aí os meninos chegou para mim e falou assim, Jamal, compra um violão, você já tem noção de música, você vai ter que ajudar a gente nisso daí. E eu lembro que eu fui correr atrás, peguei um violão, aprendi a fazer 3 notas lá e já fui com o violão pra praça ajudar. E naquele âmbito de conhecer novas pessoas, a levar o evangelho para muitas pessoas, eu conheci o Hamilton. E quando o Hamilton chegou, foi um ganho muito grande. E não foi nada fácil, né, Hamilton? Daquele período lá de 8 anos atrás até hoje, saber que você tem crescido, né? Você se desenvolveu ainda mais na palavra, né, no conhecimento. E eu queria saber como que foi, né? Ter saído de lá, da rua, pregando evangelho e hoje chegar numa liderança de jovens. Como que foi esse processo para você? Foi tranquilo? Foi fácil? Como que foi os desafios? Se você puder falar um pouco pra gente. Primeiro eu sou muito grato a Deus pelos adoradores na obra. Como você falou, foi um trabalho que se iniciou aí por grandes amigos nossos, né? O Henrique, o Luizinho e o Serginho. Foram 3 meninos aí que ouviram a voz de Deus e propuseram a dar um início a esse trabalho, né? E eu lembro que foi um trabalho que tinha uma repercussão muito grande entre nós ali na nossa cidade. E eu cheguei um pouco depois, após o início desse trabalho. Acredito que tinha de 2 a 3 meses que esse trabalho tinha se iniciado. E eu sou muito grato aos adoradores, ao Henrique, ao Luiz, ao Serginho, porque eles me deram uma oportunidade que eu não tinha. E eu costumo dizer que foi nos adoradores na obra que eu comecei a ter esse espírito de liderança. Logo, eles me deram a oportunidade para me pregar, e ali eu lembro que uma das pregações marcou a vida de muita gente naquela ministração.
E foi dali que eles me convidaram, né, para fazer parte da liderança, ajudar a organizar o trabalho. E foi daí que veio surgindo esse espírito de liderança na minha vida. E durante processos, eu servindo a Deus na minha igreja, eu não tinha cargo nenhum, mas eu já servia na minha igreja. Às vezes as pessoas acham que servir a Deus na sua igreja é apenas liderar, né, ter cargos. E não é simplesmente pelo fato de você ali ajudar aos obreiros da igreja. Isso aí você já serve a Deus. Você servir numa cantina, você servir fechando até mesmo uma janela, isso aí já é um serviço para Deus, é limpar uma igreja, limpar um banco. E eu fazia muito isso, mesmo sem estar à frente de liderança alguma. E também sou grato por alguns homens de Deus que passaram na minha vida. Mas liderar não vem apenas só do coração, é uma chamada que Deus nos dá. E aí a gente vai se desenvolvendo e durante o tempo a gente vai entendendo os processos e amadurecendo e indo para cima cada vez mais em cima disso. Então, o início da minha chamada para liderar veio através dos adoradores na obra. Foi aonde eu tive um pouco mais de conhecimento, como lidar com o jovem, com o adolescente. Apesar de que nós não éramos uma igreja, né? Igreja, adoradores na obra, éramos apenas um trabalho de rua, um trabalho evangelístico, mas um trabalho que tinha ali as suas lideranças que organizava para que o trabalho saísse de uma forma perfeita, né, para o Senhor e para alcançar as pessoas que estavam ali em volta. Então, Jamal, esse desejo de liderar, ele surge daí. E hoje eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, no Belém, trabalho com a juventude ali da igreja, estou com esse desafio e eu espero que eu venha contribuir de uma forma grande. Já tem contribuído, tenho nem dúvida disso, né? Pelo que a gente ouve falar. Então, meu desejo é esse. Meu desejo foi sempre servir. E eu estou aí para servir. E no que eu puder fazer para o crescimento do reino, eu farei. Porque esse é o nosso maior objetivo, né? Fazer com que o reino do Senhor ele cresça, alcance a nossa juventude. E estamos aí. Vamos para cima, né? Glória a Deus, sem dúvida. A gente não pode parar, né? E eu gosto de ver o Hamilton, gente, sempre por perto, porque o Hamilton, ele é um exemplo para mim, eu acredito que ele é um exemplo para essa geração nossa. E eu acredito que pessoas nasceram com um propósito, né? E uma coisa que me impressiona muito na sua vida, né, nessa caminhada que a gente tem de amizade junto, é as suas pregações, né? E é uma coisa que eu confesso para você assim, não para engrandecer seu nome, longe disso, até porque toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus, mas todas as suas pregações sempre me impactaram de forma positiva, né? E uma coisa que eu vejo no Hamilton, gente, até a voz do homem, até a voz dele É uma bênção. é a voz de pregador, né? Você tá vendo que ele tá falando, porque tem pregador que começa assim, né? Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Chega na metade da mensagem, ele tá com a voz que nem a minha, né? Mas o Hamilton, gente, a gente percebe que ele nasceu para isso, né? E como que Deus despertou esse desejo no seu coração, assim, Hamilton? Se você puder, não sei se você lembra do início, como que foi, assim, que... Não, eu nasci... Você entendeu isso, esse chamado seu para pregação? Não sei se você lembra, se puder falar pra gente. Lembro perfeitamente. E foi assim, eu me converti, comecei a seguir fielmente a Deus com meus 15 anos de idade. Com meus 17, eu comecei a desenvolver na igreja. E eu lembro que, na época, tinha muitos pregadores no auge, a qual eu assistia, mas não que eu tinha esse desejo de pregar. Quando foi que surgiu esse desejo de pregar? Foi quando tinha alguns amigos, e ali esses amigos começaram a me chamar, me acompanha. Porque tinha muito disso, né? Tem muito disso ainda. As pessoas vão pregar e ela, vamos comigo. E teve um belo dia que um amigo me convidou para ir em uma ministração dele em São Paulo. E foi numa igreja, até uma igreja pequena. E ali eu vi Deus usar ele de uma forma poderosa. E eu lembro que, voltando embora, a gente conversando ali, e eu calado, ouvindo eles falarem,
Uhum. E dentro do meu coração, eu dizia assim, como eu quero ser igual a esses homens? Aí surgiu uma pergunta. Eles vieram perguntar, e aí, Hamilton, o que você acha? O que você quer ser? O que você almeja no ministério? Aí eu olhei para eles e falei, ó, eu espero que um dia Deus me use na pregação como Ele usa vocês. E aí eu fiz uma pergunta, o que eu devo fazer para alcançar isso que vocês estão alcançando? E um deles me disse assim, primeiro, você tem que orar. Segundo, ler a Bíblia. Ou melhor, leia a Bíblia e depois ore. E aí eu comecei a desenvolver esse hábito. Uhum. Eu lembro que ainda eu estava na escola, estudava de manhã, chegava em casa 1h da tarde, 12h30, 1h da tarde, e ali eu almoçava, abria a Bíblia e lia. Não entendia nada. Confesso que eu não entendia nada, mas eu estava ali lendo. E após os períodos de leitura diário que eu tinha da Bíblia, eu ia orar. E eu orava a Deus e pedia, Senhor, me dá sabedoria, deixa eu entender o que está escrito na tua palavra. Como diz Moisés, né? Uhum. Coloca as tuas palavras na minha mente, ou seja, abre a minha cabeça e enfia as tuas palavras nela. Então foi daí que eu comecei a ter esse hábito de leitura, e eu comecei a enxergar coisas no texto que eu não via antes. O Espírito Santo começou a trazer ao meu coração algumas revelações. Eu lembro que uma vez Deus me deu uma palavra sobre Davi. Foi uma primeira palavra que Deus me deu, e aquilo ali foi tão claro no meu coração. Nossa. A forma como Deus falava com Davi foi tão claro que eu corri. A revelação que eu tive ali do texto foi tão extraordinária que eu fui em um dos amigos meus e falei, viu, eu estou enxergando algo poderoso aqui nesse texto. Olha só o que Deus falou para mim, e com a felicidade. E quando eu contei para o meu amigo falou, nossa, que legal, que legal. E aí em cima disso, eu comecei a pregar. Uhum. Lógico que daí você, quanto mais você se aprofunda na Bíblia, quanto mais você vai lendo a Bíblia, você vai tendo esse desejo de querer estudar, de querer se dedicar. Uhum. E daí eu comecei a comprar livros para me ajudar na leitura da Bíblia, textos que para mim era difícil de interpretar, texto que tem uma interpretação um pouco difícil, né? Você tem que ter ali alguns auxílios para te ajudar. E eu comecei a comprar. Comecei a reservar dinheiro para comprar livros para que me auxiliassem na leitura bíblica. E daí eu comecei a desenvolver essa paixão pela palavra. E daí eu comecei a pregar, comecei a receber convites. E assim, eu sou um apaixonado, um apaixonante, né, pela palavra. Se tem uma coisa que me move é a Bíblia. Eu não consigo viver sem pregar. Há uma chama no meu peito, e essa chama, ela transcende dentro de mim. Quando eu não tenho oportunidades alguma para pregar, eu prego para minha esposa. Porque depois que a gente casa, né, o nosso maior público é a nossa família, né? Então é aí, Jamal, que começou tudo. Eu tenho esse anseio, e eu quero transmitir. Hoje eu tenho esse desejo, e eu procuro sempre transmitir para quem está ao meu redor tudo aquilo que eu aprendi. O Hamilton tava comentando até de, tipo, no começo, né? Eu tive uma revelação e compartilhei com um amigo meu, e ali né, nossa, que top. E aí eu me trago até a memória que quando a gente estava mais próximo do que agora, a gente tinha muitas essas conversas, né? Uhum. A gente tinha muito esse tipo de conversa, e o quanto que isso, né, nos vivifica mesmo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente vai ser ministrado num culto, mas quantas e quantas vezes eu estava junto com o Hamilton, com o César, que vai vir aqui também, já tá lá, grande homem de Deus, né? Já coloquei lá para os meninos pro Vier e convidar ele. O César, o Hamilton, o Venâncio. E nessa época que a gente falava sobre Bíblia, em cada conversa dessa eu saía de uma maneira diferente. Falava, eu preciso buscar o conhecimento que eles têm, porque diversas vezes eu vi, o Hamilton falava, nossa, eu li um texto assim, Deus,
cara, você já prestou atenção nisso daqui, nesse texto? Aí vinha o Venâncio, nossa, eu li isso daqui, Deus me mostrou isso e isso. Aí eu falava, e eu, tô lendo o quê, meu irmão? Né? Então, eu acho que o que falta, às vezes, no que eu vejo hoje, né? Às vezes é isso, né? Um incentivar o outro, mas não, tipo, porque todo mundo sabe que é necessário você ler a Bíblia. Mas, às vezes, o cara que tá te falando, lê a Bíblia, nem um cara lê, mano. Verdade. É verdade? E aí, quando você começa a vivenciar situações como essa, influencia de verdade o outro, né? E aí eu, tipo, até te faço uma pergunta. Pra nova geração que tá vindo aí de pregador, o conselho é ler a Bíblia, né? Mas você tem mais algum conselho, assim, tipo, que você poderia dar de você, assim? Não sei se você pode dar mais algum conselho pra essa galera que tá chegando agora. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de um dia poder trocar uma ideia, conversar com o pastor Maquiantos. Ele é pastor lá no estado de Goiás, ele tem o seu ministério. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. E foi sobre isso que eu perguntei. Na época eu estava começando, eu falei, pastor, o que eu posso fazer para... Eu sou jovem, eu tenho o desejo de alcançar outros jovens com a palavra. Eu tinha esse desejo, né? E aí eu perguntei para ele o que eu posso fazer para alcançar um público maior, para poder passar aquilo que eu tenho para outras pessoas. A primeira pergunta que ele me fez, ele respondeu a pergunta que eu fiz com outra pergunta. Quem que é a sua referência? Nossa. E ali eu falei, na hora eu disse para ele, minha referência é essa pessoa. Eu não tenho problema algum de falar sobre isso. E eu tenho referências na minha vida. Eu tenho hoje, por referência, o pastor Josué Brandão. Sim. Ele é pastor ali no estado da Bahia. E aí ele me disse, você tem que entender a característica desse pastor. Você sabe que ele não é apenas um pregador. Ele é um mestre. Ele entende das escrituras, ele estuda e ele se envolve nas escrituras. Então, o seu estilo de pregar é esse? Eu falei, sim. É isso que eu almejo. É por isso que eu tenho ele como referência. O que falta para essa geração? Referência. Os jovens de hoje não leem a Bíblia, alguns não leem, porque não têm referências. E as referências de alguns são referências que não estão tão perto. A minha referência não está perto. Sim. A gente pode ser referência para esse público jovem. E é isso que eu quero ser. Ensinar. Sim. Mostrar o caminho. Leia a Bíblia, mas tem aqui alguns auxílios. Usa isso aqui. Sim. Vai por esse caminho. É isso que essa geração precisa, de referências. E tanto eu quanto você, a gente pode ser essa referência para eles, né? Então, como nós podemos e o que devemos fazer é isso, nos esforçarmos para que a geração que está olhando para nós nos enxergue como uma referência para eles. Nós somos jovens. E qual que é o nosso público? Jovem. E a gente precisa alcançar estes jovens ensinando. Só ler a Bíblia não basta. Tem que praticar. Porque não adianta ler e não praticar. O próprio Jesus disse isso, né? Quem lê e não pratica é como uma casa construída na areia. Mas quem lê e pratica tem a sua casa firmada na rocha, né? Então, essa geração precisa disso. Ler a Bíblia, ter uma referência, e essa referência é ensinar o caminho que eles devem seguir. Leiam a Bíblia, mas façam isso também. Sim. Pratiquem isso. Então, o meu conselho para essa juventude é essa. Tenham referências. Porque hoje em dia a gente já perdeu esse... as pessoas hoje não têm mais outras como referência, né? E eu não estou dizendo para você olhar para a sua referência e ter ela como um Deus. Não, ter como uma referência. O que aquela pessoa ela pode contribuir para o meu ministério, para a minha vida, né? Então, segue por aí. Isso é muito importante mesmo, a gente ter principalmente boas referências, né? Até porque hoje, com a internet, a gente tem acesso a uma infinita gama de pregadores, de
de ensinadores da palavra do Senhor. E a minha preocupação, confesso também para você, Hamilton, nos dias a quais nós temos vividos, é do ensino progressista, né, que tem tomado aí as redes. E, cara, o perigo que está sendo também, né? Porque muitas das vezes os jovens, por falta de conhecimento, acabam se inspirando em péssimas referências, né? Hoje, recentemente, até a gente teve uma escola bíblica dominical sobre o ensino progressista e eu citei até um pastor, né, nessa escola. Mostrei para eles um vídeo e recentemente saiu até um vídeo desse pastor. Tava no ensaio da Anitta lá, dançando e tal. Enfim, isso aí não me cabe as coisas que ele faz na vida particular dele, que para mim não muda nada na minha vida, né? Mas o meu temor, né, a minha preocupação é com as pessoas que esse homem tem instruído e que esse homem tem inspirado, né? Então aí que eu dou uma dica também para as pessoas que estão nos ouvindo, é buscar boas referências e tomar muito cuidado com o que você tá tipo, se inspirando, né? Nos pregadores que você tem se inspirado, né? É justamente isso. Primeiro, eu acho assim, busca o conhecimento. Vê se aquela pessoa é validada, né? Sua vida particular é validada e aí sim, né? Poder falar, não, eu quero ser igual a essa pessoa, né? Sem depositar também a esperança nela, né? Porque as pessoas são falhas, são errantes, né? E uma das coisas que eu tenho percebido em cima do progressismo é que o quê? A maioria da liderança que ocupa esse papel, né? O que eles querem? Eles se preocupam em mais agradar o homem do que agradar a Deus. Essa geração nossa, ela está muito preocupada com isso. Se eu não agradar as pessoas aqui, eu não vou ter esse público. Se eu não agradar elas aqui, eu não vou ter elas ao meu lado, eu não vou ter comigo. Então, o que tem acontecido é isso. É que tem muitas pessoas, muitos líderes que estão mais preocupados em agradar as pessoas do que agradar a Deus. E aqui que mora o perigo. É aqui que essa agenda ela vem crescendo, porque a gente não tem um controle, a gente não consegue, a maioria dessas pessoas, o que elas fazem? Elas até usam a Bíblia, mas invertem tudo o que a Bíblia fala, elas se isolam apenas em um versículo e desse versículo elas criam um pretexto para argumentar aquilo que elas defendem e que não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia é isso. A Bíblia não está aqui para agradar ao que eu quero. Ela vem para me confrontar. Sim. Se a nossa forma de viver ela não confronta as coisas do mundo, alguma coisa está errada. E, infelizmente, algumas igrejas, alguns pastores, algumas lideranças, pessoas que têm um impacto muito grande, têm visualizações grandíssimas, estão usando a sua publicidade para não propagar o reino, para crescer em número. Porque a moda se eu tenho um grande número de pessoas à minha volta, o que eu falo é certo. E não é. Sim. Às vezes não. E a maioria das vezes, não mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Sim, sem dúvida. Não distorcer a Bíblia. A partir do momento em que a gente distorce o que a Bíblia diz, se torna uma heresia, né? E o que tem de hereges no nosso meio não está escrito. Muita gente. E vão pagar diante de Deus, né? Infelizmente, a gente se alegra muito com o número de evangélicos, né, que a gente tem no Brasil. Mas será que esse número de fato agrada a Deus? Estão vivendo uma vida conforme as Escrituras diz? Se nós olharmos a Europa, se nós olharmos para a Europa agora, a Europa um dia viveu isso. Um certo pastor, ele é sueco, e ele é pastor aonde o Daniel Berg e Grunaving eram pastor lá na Suécia. E eles vieram pregar nos 100 anos da Assembleia de Deus, eu não me lembro o estado, mas eles relataram justamente sobre isso. Tomem cuidado. E foi um congresso, esses 100 anos, e eles falaram mais para um público jovem. E o que eles diziam eram isso. Tomem cuidado com o que vocês estão vivendo hoje. O que o Brasil está vivendo.
Se alegrem pelo que Deus está fazendo com vocês, mas tomem muito cuidado, porque um dia a Europa viveu o que vocês estão vivendo hoje. Então, Jamal, a gente deve tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, para que não vire pretexto para que as pessoas usem para achar que estão fazendo o correto. Muitas pessoas vêm me perguntar, mas não está escrito na Bíblia. Tá, mas o que você quer fazer também não está escrito na Bíblia. E é daí que surge o perigo para a nossa geração. Tá entendendo? Então tem muitas coisas que estão fora do seu lugar e as pessoas estão levando como se fosse uma vida normal, uma vida legal. E Deus cobra de nós. Eu estava a pensar durante esses dias e eu fiquei me perguntando, o que a geração passada contribuiu para a nossa geração de agora? Eles fizeram... Lógico que hoje nós temos a oportunidade de servir a Deus em igrejas luxuosas, em igrejas confortáveis, com bancos, cadeiras muito boas para se sentar. Só que a geração passada, elas tiveram esse poder de vir quebrando todo tipo de coisas que impedisse do crescimento da igreja. Mas o que elas fizeram para a geração que está surgindo agora? E aqui cabe uma pergunta. Por que Jesus, quando ele adentrou na sinagoga de Nazaré, ele cita o texto e ele diz assim, eu me lembro de Elias. E automaticamente, quando eu me lembro de Elias, eu me lembro de uma viúva que nem era de Israel. E depois ele cita de novo, eu me lembro de Eliseu. Mas de Eliseu, quando a minha memória vem a Eliseu, eu me lembro de um sírio, Naamã. O que Jesus está dizendo? Israel, vocês têm a oportunidade de fazer com que as gerações vizinhas olhem para vocês e sigam o exemplo. Sim. E vocês não estão fazendo. E o que eu estou fazendo? Estou indo em outros lugares, estou indo a um povo que nem era povo. Estou chamando de povo. Para que essas pessoas influenciem. Aquilo que vocês não querem ou não quiseram, estou dando para eles. E eles tiveram uma oportunidade ali de se redimir com Jesus, né? Então usa nós. O que eles fizeram? Pedra na mão para crucificar. Então, o que eu vejo? Muitos da geração passada erraram aí. Ao invés de instruir, ensinar a minha geração, a geração que está vindo, o que eles fizeram? Pedra na mão. Nossa. Não ensina, mas taca pedra. É isso. A gente precisa trazer para perto, instruir e ensinar. Não crucificar. Sim. Tá entendendo? Então, a gente tem essa oportunidade hoje de poder mudar essa história e essa escrita. E foi através daí que outros se utilizaram disso. É tanto que olham para a Bíblia e dizem, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo. Então quer dizer que Deus mudou? Na sua essência, não. E Deus não muda. Então, a gente precisa olhar muito para isso, olhar para esse contexto. E nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Falando sobre isso também, a gente percebe que nós, né, numa liderança, temos o papel, né, de estender a mão para aquele que está errando. Sim. Não apoiar o erro, né? Mas aquele cara que está tentando acertar e erra no meio do caminho, nós temos que falar assim, meu amigo, você está com dificuldade nisso, naquilo, deixa eu estender a mão para você, né? Deixa eu te ajudar você, né? Porque eu acho que existe uma certa influência do cristão em si, nessa geração atual, muito importante. Porque nós não estamos lidando hoje com pautas fáceis de lidar. Sim. Então, existem algumas pautas hoje que nós estamos sendo rodeados dentro da própria igreja, posso dizer, que são pautas ideológicas, né? São pautas sociais que está trazendo muita dificuldade para os jovens conseguir discernir realmente aquilo que é certo e o que é errado. E às vezes a gente tem
a gente convive, né? Eu acredito que você já deve ter vivenciado muitas situações dessas, de você ver uma pessoa batendo numa tecla de que ela tá certa, mas na verdade ela tá sendo totalmente influenciada por uma sociedade corrompida, né? Sim. E eu queria, como que você está lidando com esses desafios, né, nos dias atuais, assim, diante de tantas pautas, né, sociais, tantas pautas dentro dessa sociedade que ainda mais agora, né, que está se tornando cada vez mais evidente, né, esse tipo de situação. Qual que tem sido a sua abordagem em estender a mão por uma pessoa que chega assim na igreja, no seu grupo, com determinadas dificuldades como essa, né? Olha, eu digo que não tem sido fácil. É porque, imagine, um pai e uma mãe, ele quando envia um adolescente para a escola, o que ele espera desse adolescente? O que ele espera desse filho? Que ele seja instruído e que ele aprenda. Mas quando esse adolescente ele volta para o lar, ele volta para casa, ele volta contaminado de coisas que não tem nada a ver com o que ele foi para a escola para aprender, o jovem, quando adentra a universidade. Ele adentra ela com uma mentalidade e sai de lá com outra. Então, é isso. E tem sido difícil para a liderança. E esse é um desafio da igreja. Concordo. Nós sabemos que é errado. Mas como devemos fazer para ensinar e mostrar para as pessoas qual o caminho que ela deve seguir? É uma das coisas que eu tenho feito muito, instruindo os jovens, os adolescentes que venham a mim e me pedem ajuda. Eu digo para eles o seguinte: não ache que você não mora na terra, ou que você não estará inserido na sociedade. A sociedade é o seu lugar. Pessoas é o seu convívio. Você vai sair da sua casa sabendo que você vai ter que lidar com coisas e com pautas que é contra aquilo que você defende por fé. E qual que é o desejo de Deus para nós? É isso que a gente precisa entender. Quer ver? Veja só. No passado, o que a liderança dizia para os seus jovens? Você será o quê? Um pregador, um missionário. Você vai ser uma esposa de pastor, você vai ser um pastor. Deus quer isso? Quer. Mas, acima de tudo, o que Deus quer do seu jovem? Vem aqui, faça uma faculdade, estude e se torne um médico. Ah, Senhor, mas aquele lugar vai me corromper. Não, se você estiver firmado em mim, eu não vou permitir com que as coisas do mundo te corrompam. Quais são as áreas mais afetadas da nossa sociedade? Família. E aonde Deus quer que o seu servo atue? É nessas áreas. Sim. Mesmo sabendo que lá vai ser difícil. Você está entendendo? Então, o que eu tenho falado para os jovens e os adolescentes que me procuram? Essas coisas vai vir com força para querer te desviar, para querer tirar o teu foco. Mas aonde que você deve atuar? Deve atuar aí, pedindo força a Deus, sabedoria. E Deus não quer que você seja um crente que aceitou a Jesus hoje e fuja da sua realidade. As coisas têm vindo para dentro da igreja. E quando chega, o que a gente tem que fazer? Tratar. Não mandar embora. Nós já descobrimos o problema. Mas aí a gente tem que ter o quê? Um tempo de tratamento com essa pessoa. Sim. E os nossos jovens hoje estão poluídos, né, com essas ideologias, com essa agenda que eu digo que é uma agenda um tanto esquisita, né? Que vai contra tudo aquilo que a gente defende por fé. As pessoas acham que patriarcado é você ir contra família. Hoje em dia, você valorizar a família é algo extremamente extremo, né? Você não pode mais ser uma pessoa de família, porque a sociedade hoje ela te impõe isso, né? Ela diz que isso é ultrapassado. Patriarcado é um problema dos dias atuais e não é. Deus, ele ama a família. E, Jamal, todas as sortes de bênção, ou todas as bênçãos que Deus
queira realizar na terra, ele começará por onde? Pelas famílias. Pelas famílias. Porque a família é o maior projeto de Deus. E o que as pessoas estão dizendo hoje? Que família não é como a Bíblia diz. Sim. E aí, como que a gente deve atuar nisso? Uhum. Ensinando os nossos jovens e mostrando a Bíblia. Veja só, mostrar exemplos dentro da Bíblia. Uhum. Pessoas inseridas em culturas que eram totalmente contra a cultura cristã, a cultura de fé que nós servimos. Sim. Mas essas pessoas não deixaram se corromper. É isso. Os nossos jovens, aqueles que querem alguma coisa com Deus, eles têm medo de ir para a sociedade, de ser envolvidos na sociedade, por achar que lá na sociedade eles vão ser corrompidos. Espera lá, mas e Daniel? Foi envolvido dentro de uma cultura totalmente diferente da dele. Mas ele deixou a cultura da Babilônia o influenciar? Não, pelo contrário. Ele influenciou a Babilônia. E os jovens que foram lançados na fornalha? É isso. É morrer por aquilo que eu defendo. E se tem uma coisa que esse mundo está aí, é isso. Morrendo por aquilo que eles defendem. E nós devemos morrer por aquilo que nós defendemos e temos por fé. É isso mesmo. O evangelho, ele exige de nós uma transformação, né? E às vezes a gente quer chegar como estás e permanecer como estás. Mas na verdade não, né? O evangelho, a palavra do Senhor, nos instrui a um caminho de dificuldade mesmo. Aonde que o evangelho, ele nos confronta. Porque, como a gente já citou aqui hoje, existe muita gente pregando o evangelho fácil. Que eu posso chegar, continuar como estou, continua como estás, permaneça como estás, e você vai ser salvo mesmo assim. E quando a gente encontra com pessoas que foram educadas dessa forma, a gente tem uma certa dificuldade de gerar transformação nessas vidas. Sim. Mesmo não partindo da liderança ou até mesmo dos jovens que ali estão naquele grupo, tem uma certa dificuldade de transformação na vida daquela pessoa porque ela não consegue enxergar muitos exemplos a ser seguido, até mesmo dentro daquele grupo, né? E o que eu vejo hoje é pessoas fracas de verdade, justamente por querer viver um evangelho fácil. Porque o que fortalece o homem é a palavra de Deus. Mas não é a palavra de Deus que tem sido pregada por muitas pessoas por aí, né? É uma palavra que confronta mesmo, né? E é uma dificuldade, né, Hamilton? Tipo, pregar, falar o que a gente está falando aqui hoje, assim, eu acho que é uma dificuldade muito grande e é até um assunto que às vezes as pessoas nem se interessam, né? Porque a gente quer coisa que nos conforta, que nos traz alegria ao ego, né? E aí tem surgido uma dificuldade muito grande que pelo menos, assim, eu mesmo tenho vivido isso, é de pegar e segurar um número legal de jovens com essa mesma visão, com esse mesmo propósito. Às vezes a pessoa tem um conhecimento, sabe que é o caminho a ser seguido, mas as pessoas estão sendo, por muitas das vezes, posso estar sendo errado sobre isso, estão sendo atraídos, vamos dizer assim, para eventos e não cultos. Sim. As pessoas estão sendo atraídas para atrações e não para transformação de vida, né? E aí que a gente tem um ponto, acho que assim, como a gente tem que refletir hoje, eu acho, e eu queria até te fazer essa pergunta também, como a gente, como igreja, se porta para que essas pessoas entendam um verdadeiro projeto, assim, de vivenciar o evangelho de verdade e ser atraído simplesmente pela palavra. Simplesmente pela palavra. E não por evento que a gente vai estar trazendo ali, né? Porque o jovem hoje em si, ele é atraído por evento, né? Eu me cito até eu mesmo me coloco nisso, porque às vezes a gente fala assim, não, vou naquele ambiente assim, naquele lugar tal, porque lá vai estar acontecendo isso. Mas quando que, na verdade, eu teria que ser atraído não por um pregador, mas sim pela palavra, né? E aí eu queria até que você pudesse falar como que a gente faz, né, para atrair as pessoas pela palavra, cara. Nada além disso, né?
como que a gente consegue agregar um número, a mentalidade dessas pessoas, agregar a esses jovens agora, e até vocês que estão nos ouvindo, que a palavra é o suficiente, né? É assim, hoje eu não sou contra esse tipo de profissão, que eu acredito que seja uma profissão. Coach Aham. não é pastor, primeiro. Uhum. E esse mercado, ele tem crescido dentro das igrejas. O que faz com que as pessoas permaneçam fiéis? Não tem outra forma se não for a palavra. Eu não vou lembrar o autor, mas há uma frase que diz assim que está na hora de expulsar os palhaços do púlpito e abrir a Bíblia e pregar a Bíblia. Hoje em dia tem muitos palhaços entretendo as pessoas, Uhum. fazendo com que as pessoas, elas, ao invés de serem atraídas pelas escrituras, elas serem atraídas por aquilo que a pessoa ela vai falar, ou Sim. pela piadinha que ela vai contar da Bíblia. Você vê, há um grande perigo aqui, e por que nós estamos vendo um público fraco? E quando eu falo fraco, eu não falo fraco de força, eu falo fraco emocionalmente. Hoje em dia as pessoas não suportam ouvir mais um não. Uhum. Isso aqui é um estudo sociológico e está incluso tudo dentro do pacote. A sociologia fez uma pesquisa e elas descobriram que essa sociedade é conhecida como uma sociedade líquida. E o que é uma sociedade líquida? É uma sociedade que querem resultados aqui e agora. Uhum. A Bíblia, ela nos ensina o quê? Perseverar. Então vejam só, se eu abro a Bíblia e eu mostro para os meus jovens que nós precisamos o quê? Perseverar. Nós estamos esperando alguma coisa. Aquilo não aconteceu no tempo que eu achei que iria acontecer. Mas o que a Bíblia me diz? Persevera. Uhum. Porque nada é no nosso tempo. E essa geração é uma geração assim, uma geração líquida. E por que ela se tornou uma geração assim? Porque tem pessoas que, ao invés de abrir a Bíblia e pregar a Bíblia, expor o que a Bíblia diz, elas estão dizendo o que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não tenho dúvida disso que Deus vai fazer. Uhum. Mas tudo tem o seu tempo determinado. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Nada acontece aqui e agora. Essa geração é uma geração pipoca de micro-ondas, né? É um termo até chulo, mas é verdade. Verdade. Elas querem resultados aqui e agora, e quando o resultado não vem, o que elas fazem? Vou embora. Por que eu vou permanecer se eu estou aqui? Aí eu volto. A geração antiga, ela tem o que a geração de hoje não tem. A geração de hoje tem o que a geração antiga não teve. Mas, olhando, quem que é sólido? A geração de hoje ou a geração antiga? Uhum. Então, volto a dizer, faltou ensinar, Uhum. e a geração de hoje tem o que a geração antiga não teve. A geração dos nossos pais, dos nossos avós. Então é isso que falta para hoje, uma geração sólida. E essa solidez, ela vem através de onde? Da palavra. Veja só, tem muitos pastores por aí que, ao invés de promover cultos de ensino da palavra, eles estão promovendo o quê? Eventos. Por quê? O jovem, principalmente um jovem que ele teve a sua adolescência fora da igreja, quando ele vem para o caminho do Senhor, ele está vendo coisas totalmente diferentes daquilo que ele via. Então, para atrair, o que eu faço? Eu trago o que eles viveram no passado, que eles viveram no mundo, para dentro da igreja. E esse mercado dentro do meio gospel cresce. E cresce a cada dia. O mercado do quê? De pessoas que fazem shows. Pessoas que hoje em dia têm o stand-up gospel. Não sou contra, mas tem algumas coisas que eu não concordo. Uhum. Então, esse tipo de coisa tem afastado o quê? A Bíblia do seu devido lugar. Uhum. A palavra de Deus. Billy Graham, um dos maiores missionários do século passado.
uma pregação do Billy Graham, várias pessoas aceitavam Jesus, milhões de pessoas. E quem tem Billy Graham como referência? Mas aí eu te pergunto, quem que foi a referência de Billy Graham? Uhum. Você está entendendo? São essas coisas que a gente precisa ter. E a gente não pode, de maneira nenhuma, não podemos, de forma alguma, nos afastar. Eu assumi a liderança dos jovens da minha igreja agora em janeiro. Tive uma reunião com a minha liderança. E o que eu disse para eles? Eu não sou líder de congresso. Eu não sou líder de festa. Eu sou líder de promover comunhão, ensinamento. Então se preparem que o que mais vai ter aqui no meio dos nossos jovens é palavra. Bíblia aberta e sendo ensinada. Aí eu te pergunto, a Bíblia diz o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar. Depois de muitos dias ou anos não se desviará dele. Eu fiquei me perguntando sobre isso. Você conhece alguém que já se desviou? Foi ensinado na palavra, mas está fora. Aí eu te pergunto, você acha que Deus vai deixar essa pessoa? Daqui a pouquinho. E pode anotar o que eu estou dizendo. Daqui a pouquinho. Tudo isso porque ele foi ensinado. Sim. No caminho da palavra. Ele pode até ser afastado por um tempo. Mas daqui a pouquinho o laço de amor o alcançará. E quando esse laço de amor ele traz para perto, aí é para nunca mais sair. Então é isso. Como fazer com que os jovens permaneçam? É com a Bíblia aberta e sendo ensinado o que de fato a Bíblia diz. A gente precisa parar de querer entreter jovens e ensiná-los. Quer ver uma das coisas que eu estou promovendo agora pro departamento de jovens ali de Campo Limpo Paulista? Eu sentei com o pastor, o nosso pastor, eu falei para ele bem assim, pastor, eu quero lhe pedir algo. Todos os jovens casados, eu quero que o Senhor me entregue esses jovens casados. Que o Senhor me permita eu criar um departamento de jovens casados dentro do departamento de jovens. Aí ele me perguntou por quê. Eu disse para ele, pastor, porque a minha ideia é ensiná-los para ser os líderes não do amanhã, do agora. Para ensiná-los a ser referência para outros jovens. E é isso que a gente precisa. De pessoas ensinadas, instruídas, para ser referência para outras pessoas. Sim. Então, eu estou com esse propósito e eu quero ir até o fim, principalmente Bíblia aberta e palavra de Deus sendo ensinada. Só assim a gente vai conseguir atrair jovens não pelo evento, não pelo show, mas pela palavra. E aí eu quero ver. O seu departamento ele vai crescer. Isso aqui é algo profético para este ano. As igrejas que se propuser a abrir a Bíblia e pregar a palavra de Deus, elas vão encher e vão lotar. Eu creio nisso. Eu creio tô crendo firmemente nisso. Estou crendo. Deixando bem claro também, gente, que a gente não é contra evento, né, na igreja, no meio gospel, a gente não é contra. A gente é contra, né, a substituição de culto por evento. Né? Eu frequento até, não só a minha igreja local, que é a De Ponte, né? Até quem não conhece, aí já fica o convite aí. Avenida São João 630, todo domingo, às 18h30, tem um culto para te abençoar. De manhã também, às 9 horas da manhã. E também na terça-feira tem a Terça da Resposta, às 20 horas. Você não pode perder, hein? Marca aí, vem que é lugar. Façam parte do departamento de jovens, né? Vem fazer parte aí com a gente, fortalecer a gente. E porque se a palavra foi implantada no teu coração, meu amigo, se você tá afastado, se prepara que vai voltar. Vai voltar. Mas a gente não é contra, né? Evento gospel, né? Evento cristão, muito pelo contrário, a gente até gosta de criar também eventos, né? Mas a gente é contra 100% a substituição de cultos por eventos. E isso tá crescendo, esse mercado tá crescendo, como o Hamilton já disse.
E é uma preocupação muito constante, né? Dentro do Sim. meu coração, eu acho que no coração da igreja. E a gente acredita firmemente, Hamilton, que, como você disse, a sociedade, ela, a sociedade de agora, nessa nova geração, ela se molda, né? Com muito fácil as coisas, né? Então hoje eu percebo pessoas mudando até de personalidade muito fácil. As pessoas se tornaram fúteis nas suas convicções. Então as pessoas por si só não têm convicções do que ela é, do que ela pertence, de onde ela saiu, do que ela acredita realmente, porque ela se molda de acordo com cada grupo que ela está vivendo. Isso é uma tendência, né, hoje dentro da nossa sociedade. E o que eu falo comigo mesmo é o que eu faço para não ser influenciado também. Porque, gente, o mal que a gente tem hoje, a gente não sabe lidar ainda, né? Isso daí futuramente já é comprovado também que nós teremos problemas sérios daqui 10 anos, mais ou menos 15 anos, que são as redes sociais, né? De forma desenfreada e descontrolada, as redes sociais ela têm influenciado muita gente para bem, mas também para mal, principalmente, né? Principalmente no aspecto cristão, né? A gente tem tido muitas dificuldades com isso, né? O filtro, não tem filtro, né? Então você abre lá e por muitas das vezes as pessoas estão sendo muito influenciadas nisso. E isso tem influenciado os cultos, né? Muita gente não sabe, mas as pessoas têm sido influenciadas até no culto, porque ela tem uma perspectiva e um ponto de comparação de algo que não existe na igreja dela. E a gente tem costume, às vezes até de achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? E às vezes as pessoas estão criando essa volatilidade de querer sair de um lugar para o outro justamente por isso, por essa certa influência que está rolando. Vou para lá porque lá tá melhor. Tô vendo que tá melhor, né? Tô sendo influenciado para isso. Quando na verdade as pessoas vão e se decepcionam também. Então, uma coisa que eu falo para todo mundo raiz. Hoje tá faltando, meu. Não é pensamento bleiano, não, de tipo assim, eu não posso sair do lugar que eu tô. Não é isso, né? Você tem que estar no lugar que você se sente útil, acha, né, ao reino. Muito pelo contrário, eu sou a favor, até se a pessoa não estiver se sentindo bem, vá para um lugar onde você vai se sentir melhor. Eu sou a favor. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Justamente com que a gente tem sido influenciado a essa volatilidade muito grande, sabe? De me colocar pertencente a um lugar que eu não estou e isso aí tá me influenciando a querer viver novas experiências e na hora que eu vou, eu dou com a cara e ali. Então, desafio das redes sociais agora, perguntando para você. O que você acha, assim? O que essa geração tem que estar entendendo? O que está acontecendo hoje, né, voltado para as redes sociais, para que não seja... não encontre isso como uma dificuldade, sabe, na sua vida cristã e comece a usar a rede social como que nós estamos fazendo hoje, né? Como um instrumento de evangelização, sabendo filtrar o conteúdo que nós estamos recebendo, aquilo que nós estamos participando, né? Foi o que eu disse. Nós temos o que os nossos pais não tiveram. Uhum. E as redes sociais, elas se encaixam nisso. E nós devemos sim filtrar aquilo que a gente acessa, aquilo que a gente vê, usar as redes sociais para, de alguma forma, alcançar outras pessoas. Eu sou um dos amantes assim da rede social. Ela me permite alcançar alguém que não está ao meu redor. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais ela faz com que eu viva uma ilusão. Sim. É o que você falou, vamos ver. Vamos lá, né? Tem muitos lugares que eles promovem aquilo que eles querem passar. Eles mostram aquilo que eles querem que seja passar. Só o lado bom. Que é o lado bom. O lado bom do evento. Eu não sou contra evento. Não. Pelo contrário, eu sou uma das pessoas que eu promovo o evento. E o que eu quero dizer? Durante um ano, a gente trabalha reestruturando o departamento.
A gente trabalha cuidando de vidas, e aí o evento é para quê? Para celebrar o que a gente fez durante um ano. Uhum. E as redes sociais, ela mostra isso. Nas redes sociais eu mostro aquilo que eu quero que as pessoas vejam. Uhum. Mas a rede social, ela é uma terra de ninguém, né? Sim. Terra sem lei. As pessoas mostram o que quer, falam o que quer, e tem muitas pessoas sendo frustradas quando lê um comentário que aquele comentário não é o comentário que ela queria ver. Uhum. Então as redes sociais, ela tem esse potencial. Ela pode nos fazer promover e propagar cada vez mais a palavra do Senhor, mas ela também tem os seus perigos. Vejam, a gente não pode deixar as redes sociais tomar a prioridade na nossa vida, ser uma prioridade em nossas vidas. E tem muitas pessoas que deixou as redes sociais ser prioridade. Uhum. E não pode. As redes sociais ali é um momento de lazer. Sim. Lógico que tem gente que trabalha com redes sociais. Tudo bem. Mas quem não trabalha com as redes sociais não pode achar que a sua vida está determinada ali. Uhum. As redes sociais devem ser, para o cristão, um servo de Deus, um meio para que ele propague o reino. Sim. E faça com que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que Deus deu a ele. Uhum. Possa ser que eu não vá às nações, Uhum. mas as redes sociais me permitirá ir às nações. Verdade. Você está entendendo? Uhum. Então eu posso ser uma pessoa influente nas redes sociais Uhum. e através dela influenciar outras pessoas. Uhum. Mas sabendo que quem está me vendo não me vê na essência. As redes sociais, ela não te mostra na essência. As redes sociais, ela te mostra o quê? Um rosto maquiado. Mas ela não te vê, ela não te mostra quando você acorda. Você está entendendo? Então as redes sociais é isso. Ela deve ser uma ferramenta que todos têm que usar. Eu sou a favor das redes sociais. Mas a gente tem que saber como deve usá-la. Ela é um meio importante, principalmente no meio gospel, né? No meio cristão, no meio evangélico. E com este intuito. Qual que é o intuito? De mostrar para as pessoas quem é o nosso Deus. Eu devo propagar ao evento da minha igreja nas redes sociais. Mas não só para mostrar o lado que eu quero, mas mostrar que a minha igreja é um lugar de novos começos. Sim. Você está entendendo? E é isso, as redes sociais ela tem esse impacto. Muitas pessoas têm se deixado levar. Tem gente que acorda nas redes sociais, vai dormir com as redes sociais. E ela não é isso. E ela mata, consome. Esses dias atrás, aí uma jovem se matou por causa das redes sociais. A pessoa tirou a própria vida. Veja só, ela tem o seu lado bom, ela tem o seu lado ruim. E para nós que somos crentes, devemos filtrar o conteúdo que nós vemos e usar as redes sociais como uma ferramenta de propagação do reino, da palavra de Deus. Eu vejo as redes sociais assim. Lógico que tem pessoas que usam ela como um meio de trabalho, aí tudo bem. Mas para quem não usa como meio de trabalho, tem que ser filtrado o que se vê. Porque as redes sociais, ela mata. O inimigo ele é astuto, né? Exato. Então, ele usa toda a ferramenta possível para nos destruir, né? Na verdade. E esse ponto das redes sociais, a gente tá alertando todo mundo, não é pelo simples fato da igreja só não, mas tem Sim. muita mulher aí, tipo, muita gente em depressão pelo ponto de comparação que eu falei, né? Sempre querer achar que a vida do outro é melhor. Melhor, E aí a rede social faz muito isso, né? A gente fica se comparando com a vida do outro, que tá ali só mostrando o lado bom da vida dele, e a gente acaba se frustrando com a nossa própria vida, né? Fala, meu, eu não... Arruma o cabo do seu microfone aqui. Testa aí. Som. O cabo. Dá uma Melhorou? mexida aí. Não. Tira ele depois de novo. Som. Voltou. deu uma falhada aí, né? Falei. Som. Fala de novo da rede social. E agora, hein? Onde que eu parei?
Não, o você ponto tá de falando- comparação, né? Ainda se matou, é que você falou do bem e do mal. Eu tava Uhum. falando disso. É. O grande problema da rede social é que a gente tem esse ponto de comparação, não só no quesito da igreja só, não. Mas a gente vê as pessoas sendo destruídas por querer sempre ter aquele ponto de comparação na vida de alguém que está sendo apresentado ali na rede, de que, nossa, a vida da pessoa é muito melhor que a minha. Então eu acabo me frustrando, né? Tipo assim, nossa, eu nunca vou conseguir chegar naquele ponto, nunca vou conseguir chegar a alcançar aquele nível de sucesso, aquele nível de beleza, aquele nível de santidade. E aí acaba a gente criando esses pontos de comparação e isso aí acaba nos trazendo frustrações, né? E o que a gente vê de gente depressiva, ansiosa, por muito disso, né? Até porque, qual que é o nosso maior tempo hoje gasto? Nas redes sociais. Nas redes sociais. Porque você convive menos com a sua família, você convive menos na casa do Senhor, menos na presença de Deus e mais nas redes sociais. E eu vejo um público que está mais preocupado em divulgar a sua vida nas redes sociais do que viver a vida, né? Nossa. E as redes sociais, ela tem esse perigo. Uhum. Ela mostra uma realidade que não é. É o que Sim. você falou. Eu olho para a vida do outro e eu almejo ter aquela vida. Mas nem sempre a vida daquela pessoa é o que de fato ela está mostrando nas redes sociais. É aquilo que eu disse. Ela mostra, as redes sociais permitem com que as pessoas vejam aquilo que eu quero que elas vejam. Sim. Não que seja a realidade. Tem pessoas que todo mundo sabe, o casado sabe o desafio de um casamento. E tem gente que vai para as redes sociais mostrar um casamento que não é a realidade. Verdade. O casamento tem os seus desafios. Então a gente precisa filtrar isso aí. Eu olhar para aquela pessoa, eu almejo chegar aonde ela chegou, mas qual que é o caminho que eu devo seguir? O que eu devo fazer? O que eu tenho que renunciar? E colocar tudo isso numa balança. Você entende? Sim. Então, as redes sociais é isso. A gente não pode levar uma vida de redes sociais. A gente tem que voltar para a nossa realidade, para o nosso dia a dia e procurar o quê? Viver uma vida de comunhão, de santidade, viver aquilo que Deus quer. A gente precisa voltar para a nossa essência, voltar para nós mesmos. Eu acho que esse é o desafio de todas as pessoas, é o desafio de voltar para si, olhar para si e dizer o que eu devo fazer. O jovem cristão, eu estou vendo aquela pessoa ali nas redes sociais, olha que maravilha. Mas qual que é a minha realidade? A gente precisa, Jamal, ter um propósito dentro do nosso coração e começar a alinhar o nosso propósito com aquilo que Deus quer. Porque quando isso se encaixa, as coisas começam a acontecer na nossa vida. A nossa vida ela é como uma engrenagem. Imagine nessa engrenagem tendo outras peças para que ela funcione. Então, o propósito de Deus com o meu propósito se alinhando. Quando se alinha, eles andam no mesmo sentido, indo para o mesmo lugar. Então, a gente não pode olhar para as redes sociais e achar que ela é o nosso foco, ou que a vida de tal é o nosso foco. A gente tem que olhar para nós e dizer, qual que é o teu propósito, Senhor, para a minha vida? E o que eu devo contribuir? Aí sim, esse propósito de Deus eu levar para as redes sociais e influenciar outras pessoas, mas de uma forma o quê? Positiva, mostrando a realidade. Eu estava acompanhando esses dias, para você entender, é mais ou menos assim. Tem o canal do Primo Rico, né? Todo mundo conhece. Sim. E tem o canal do Primo Pobre. E eu estava vendo um, eu estava vendo o outro. E é engraçado, os dois se assentaram na mesma mesa para gravar um podcast. E é isso. O Primo Rico, ele vai mostrar para umas pessoas como se obter riqueza. Mas o Primo Pobre vai olhar para aquelas pessoas que não têm a condição e dizer, você tem que ser assim. Você tem que ir por esse caminho. Quer enriquecer? Economiza aqui. Porque tem muita gente querendo ter uma vida esplêndida, né? Mas acha que é assim, né? gasta mais do que recebe, né? E não é assim. A gente tem que se equiparar. O primo rico conversa com pessoas ricas
e o primo pobre. Conversa com a realidade daquela pessoa. E a É. realidade que ela vive. É você buscar o seu enquadramento Exato. mesmo ali, né? Você não querer dar um passo, como que aquele velho ditado, né? Dar um passo maior que a perna, né? E voltando um pouco mais na, na vida do jovem em si, você acha que a gente, como jovem cristão hoje, você acha que a gente está no caminho certo? Sim, sim. A gente tem alguma coisa para melhorar que você pontuaria assim? Sempre, Aham. sempre. Mas eu vejo essa geração com potencial extraordinário. Uhum. Eu não sou de acordo com aquelas pessoas que dizem que essa é a pior geração. Não, Uhum. não estou de acordo. Pelo contrário, Deus nos escolheu para este tempo. E a minha palavra para a juventude é tentar entender o seu propósito, Uhum. tentar entender o seu objetivo de vida e aonde Deus quer que ele seja útil. Você entende? Então, Uhum. é isso. É eu entender o propósito de Deus para minha vida e dentro desse propósito eu cumprir aquilo que Deus falou para mim. Então eu não Uhum. vejo essa como uma pior geração, pelo contrário, eu vejo Uhum. essa sendo uma das gerações com potencial terríveis para crescer na obra do Senhor. Uhum. Veja só, Jesus, quando ele foi na cidade de Gadara, ele encontrou um homem possesso. E ele liberta aquele homem. Qual que era o objetivo daquele homem? Jesus entra no barco, o que ele disse? Permita-me ir contigo. Uhum. Qual que foi a resposta de Jesus para ele? Não, fica. Vai, diga aos seus e aos povos da sua região tudo o que o Senhor te fez. Para alguns da nossa geração, Deus dirá, vem comigo, influenciar outro lugar. Mas para outros, Jesus vai dizer assim, permaneça onde você está e influencie o ambiente em que você está inserido. É a mesma coisa de uma mãe que tem 10 filhos. Mas ela tem a certeza, qual que é o desejo dela? Que os 10 filhos dela alcancem o ápice. Uhum. Mas para alguns Deus vai dizer, fica. E para outros Deus dirá para aquela mãe, eu vou os levar. Uhum. E eles serão flecha. Nós precisamos entender que os jovens são flecha e nós somos o arco. E a gente precisa dar o propósito para eles. Instruí-lo no propósito em que Deus tem para a vida deles. Aí volta em tudo que a gente conversou hoje. O que está faltando? Arcos. Temos muitas flechas. Mas o que está faltando? Líderes serem arcos. E entender. Você, possa ser que não seja um jogador de futebol, mas você será um grande médico. Você entende? Então é isso. Eu vejo essa geração com potencial extraordinário. Veja só, você é líder de jovem, você vai saber disso. Hoje a gente não pode vir mais com uma palavra simples sem poder explicar para a nossa juventude. Por quê? O grau de conhecimento deles cresceram. Eu tenho jovens, veja só, eu lidero jovens, que o grau de conhecimento deles é elevadíssimo. Eles vivem em contexto que me faz ser melhor. Porque eu estou à frente deles para o quê? Liderar. E o que é ser líder? É dormir menos para que outros possam dormir melhor. E quem são esses outros? Seus liderados. Você precisa estar ali para instruí-los e dizer para eles, você é a flecha que Deus quer usar neste tempo. E eu estou aqui como um arco. Porque será através da minha vida que Deus vai dar um direcionamento para a sua. Seja tudo aquilo que Deus quer que você seja. E é isso. A nossa geração tem muito potencial para crescer e eu acredito. Som. Gente, ó, eu vou voltar o take para ele. Se finalizou, eu vou voltar para ele. Aí, se você tiver mais uma pergunta, a gente tem mais 5, 6 minutos. Tá bom?
Não, acho que já compensa Acho já que já- fazer o é. final lá, então. Porque aí a gente deixa pro ao vivo. Você vai ser o primeiro ao vivo, você sabe, né? Sério mesmo? Já falou lá na igreja lá, você vai ser o primeiro ao vivo. Então, Jamal, eu vou voltar pra você e você... Aí já vou fazer a parte do vencer ponte você também. É isso? Vocês vão precisar. Você tem mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Então, eu vou voltar pra você, aí você chama ele, eu chamo na geral e você... Depois vocês me falam como que é. Vencer ponte também? Vencer ponte você também. Vencer ponte você também. Mas aí eu vou fingir que você não sabe, tá? Então, Hamilton, para encerrar a nossa conversa, a gente vai fazer uma chamada pro pessoal ali. E a chamada é vencer ponte você também. Então no 3 a gente faz junto, beleza? Tá bom. Então vamos lá. 1, 2, 3. Vencer ponte você também. Obrigado, gente. Deus abençoe grandemente a vida de cada um que nos acompanhou nessa conversa aí. Que você possa abençoar novas vidas compartilhando esse vídeo também, tá bom? Deus abençoe grandemente cada um. Quer deixar uma palavra aí, Hamilton, para o pessoal que estava nos ouvindo? Deixa seu Instagram aí também. Eu quero agradecer pelo convite que me foi feito. Tivemos aqui uma conversa muito boa, né? Sim. E me seguem lá no Instagram, @HamiltonJúnior. Deus tem colocado algumas coisas no meu coração para essa juventude e eu vou me gastar e vou me lançar. E se eu tenho uma coisa para falar para vocês jovens queira viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. E saibam que viver o que Deus tem é a melhor coisa que você pode fazer. Se gaste e alinhe o seu propósito com o propósito que Deus tem para sua vida e você vai ver que tudo que você nem pediu, Deus vai te dar. Porque todo o desejo dele é abençoar aquele que se deixa gastar por sua vida. Ele vai cuidar das suas preocupações, do seu dia, e você verá que viver para o Senhor é a melhor coisa que se tem na vida. Salomão, ele escrevendo um dos seus livros, ele disse assim, que o jovem ele precisa ter do que se orgulhar quando chegar à sua velhice. Então tenha do que se orgulhar, porque quando chegar à sua velhice, você vai olhar para ela e vai dizer, tudo que eu pude fazer, eu me deixei gastar pela obra do Senhor. E é isso. Seja firme, seja constante, e você verá que o que Deus tem para sua vida é algo poderoso e magnífico. Obrigado, Hamilton. Eu agradeço.